Hoje a gente veio aqui na clínica para falar um pouco sobre um tema que está aparecendo bastante no pronto-socorro todos os dias. Diminuiu o número de atendimentos por outras causas, mas aumentou o número de acidentes domésticos. Então, por que está acontecendo isso? Porque as crianças elas estão ficando mais em casa, né, o tempo todo, na verdade, sobre o cuidado ou dos pais ou de outros cuidadores que muitas vezes não têm as orientações necessárias para evitar esse tipo de acidente. Então é bem importante a gente se atentar a isso de acordo com cada faixa etária para poder trabalhar com prevenção. Então já é sabido que os acidentes domésticos, eles acontecem mais no período das férias, principalmente nos finais de semana e principalmente no período da tarde para a noite, ou seja, os momentos que as pessoas mais estão em casa, né? Então é importante que a gente supervisione sempre as crianças, não só nesses momentos, em todos os momentos, mas que fique mais atento a essas questões durante esse período do dia. No Brasil, os acidentes domésticos, eles representam a maior causa de mortalidade entre crianças de 1 a 14 anos. Isso é uma coisa bem impressionante, né? Sabe-se que tem, por hora, no Brasil, cerca de 8 a 14 mortes nessa faixa etária relacionadas a acidentes domésticos. Dessas, a gente sabe que 90% poderiam ter sido evitadas com medidas simples de segurança, com pequenos cuidados no dia a dia, que poderiam evitar essas mortes. Então, a gente se pergunta, né, por que acontecem tantos acidentes com as crianças? Então, a resposta ela é uma soma de vários fatores. Então, os principais: as crianças elas não conseguem ter uma noção total do ato que elas estão cometendo. Então, elas só pensam ali no que elas estão fazendo, elas não conseguem ver as consequências. Então, cabe a um adulto ter essa visão lá na frente para poder prevenir que isso aconteça, né? As crianças têm um espírito aventureiro, elas querem conhecer, querem desbravar a casa, querem passar por experiências novas. Então, sempre essa supervisão que a gente faz é para que a criança ela consiga descobrir o mundo, ela consiga se desenvolver, mas sem sofrer os riscos que a casa, os móveis e as situações nos proporcionam. Então, a gente sabe que o risco é mais elevado entre as crianças de 2 a 5 anos, exatamente pelos motivos que eu já citei e por elas terem uma menor noção das consequências dos seus atos, né? Então, como é que a gente, como pais, como cuidadores, como que a gente pode conseguir atender a essa demanda e a esse cuidado que a criança precisa? Então, a gente tem que ter bastante ideia de pensar antes do que aconteceu. Por exemplo, já ver uma situação e conseguir prever o resultado. Então, saber qual fase do desenvolvimento meu filho tá, o quanto a curiosidade dele pode chegar, quais são as coisas que podem acontecer, que ele pode querer explorar. Então, conhecer bem o ambiente onde ele tá. Então, saber onde você está deixando o seu filho, quem que é o cuidador, se ele tem acesso a essas dicas de segurança ou não. E agora que a gente está na pandemia, também passar esse vídeo para as outras pessoas que cuidam dos seus filhos, para que eles possam ter uma noção de como que eles podem ter um cuidado integral. E sempre lembrar, que é o que eu vejo aqui no consultório, que a criança é uma criança. Então, eles não vão ter noção de perigo mesmo orientado, mesmo com as medidas de segurança, eles precisam da supervisão de um adulto em tempo integral. Você vai tirar o olho um pouquinho, mas está sempre com o olho e o ouvido ali onde a criança está. Então, esse cuidado, esse carinho, né, de estar sempre ali presente, isso faz toda a diferença. Então, assim, nós vamos falar durante essa semana dos cômodos em específico da casa, na cozinha, no banheiro, quais são as medidas específicas. Mas, no geral, a gente pode citar alguns cuidados que você pode ter na sua casa que podem prevenir os acidentes. Por exemplo, colocar tela nas janelas, impedir a entrada em escada para que as crianças não tenham quedas, impedir que o sofá fique próximo a uma janela para poder estimular que a criança suba, pule ou caia daquela porção. Não fumar na cama, não fumar em local onde você pode dormir e pegar no sono e a criança pode se queimar ou manipular o cigarro. Os móveis, eles devem ter cantos arredondados para que evite que a criança bata a cabeça, bata a boca ou caia naquela porção do móvel. E além disso, então, durante a semana, vocês vão poder ver as coisas específicas de cada cômodo. Mas sempre lembre-se que
cada criança é individualizada, então os riscos, dependendo das atividades, eles vão mudar. Então sempre falem com o seu pediatra sobre acidentes domésticos, sobre os riscos que o seu filho pode estar correndo, para que você consiga individualizar para cada paciente a melhor forma de proteção. E uma coisa que ficou bem marcada para mim é a quantidade de óbitos. Então lembrem-se que por hora são de 8 a 14 óbitos e 90% são evitáveis. Então assim, toda a vida é importante, principalmente se for a do nosso filho. Então todo cuidado sempre nunca vai ser demais. Obrigada!